Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o caso do voto do André Mendonça, porque está acontecendo uma coisa muito curiosa, né? Vocês sabem, está rolando o julgamento da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é basicamente um pretexto para o STF fazer a regulamentação da internet, que eles pretendem fazer lá, ou seja, instituir a censura no Brasil. E aí o que aconteceu? O voto do André Mendonça foi um voto muito bom, foi um voto que respeita a liberdade de expressão, é um voto que é a favor do Brasil, a favor da liberdade de expressão. E aí, muita gente criticou na esquerda, é verdade, mas agora a gente está vendo um fenômeno curioso. Muitos jornais estão se posicionando a favor do André Mendonça. Aqui, a Folha de São Paulo. Mendonça está certo sobre a regulamentação das redes. Estadão, um voto pela razão no Supremo. E vários outros aqui estão falando também, estão elogiando o voto do André Mendonça e coisa e tal. E não é curioso isso? Porque a imprensa brasileira, durante muito tempo, estava torcendo pela censura, não porque tem que regulamentar as redes, porque não sei o que lá. O que mudou nessa história? Vamos tentar entender isso daqui, porque eu acho que eu sei o que mudou. O que mudou é muito simples, né? A água subiu, bateu no furico desse pessoal, eles começaram a perceber que eles também vão ser atingidos por essa censura, que eles também vão se ferrar com essa brincadeira de que, ai, liberdade de expressão tem limites, não pode, isso não é mais liberdade de expressão, agora é crime. Então eles já perceberam que essa briga do governo contra as redes sociais vai acabar chegando nos jornais também. E aí começaram a voltar atrás. Nem todos voltaram atrás ainda, tá? Ainda tem um monte de lambedor de saco do STF aí comemorando, não, que tem que censurar mesmo, censura mesmo, Xandão, e não sei o que lá. Mas vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que é uma luta importante, eu acho que é positivo, eu estou elogiando a Folha de São Paulo, que bom que eles perceberam o problema da liberdade de expressão, né? E tem mais uma coisa também, do ponto de vista político, esse negócio de ficar contra a liberdade de expressão é terrível, meu amigo. Liberdade de expressão é um desejo natural do ser humano. Todo mundo quer liberdade de expressão, ninguém gosta de ser tolhido em sua fala. Então, ou seja, quem se coloca a favor da censura, a favor da restrição, por mais que use nomes bonitinhos, não, porque temos que controlar e regulamentar e não sei o que lá, por mais que use eufemismos, todo mundo sabe que é censura. E quem fica do lado da censura está errado no grande esquema das coisas, ou seja, vai ser penalizado politicamente mais adiante. Vamos entender esse caso, essa notícia foi sugerida por Ojeriza dos Pusilânimes, e Peter não sabe limpar o furico dele e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, eu não vou falar muito sobre o voto do André Mendonça em si, porque eu já falei sobre isso. Eu fiz um vídeo quando saiu o voto dele na sexta-feira passada, elogiando muito o voto dele. Realmente foi um voto excelente. E a Folha de São Paulo, aqui no artigo dela, corrobora o que eu falei aqui. Ó. O Marco Civil da Internet, promulgado em 2014 após amplo debate na sociedade e no Congresso, atende os requisitos constitucionais da liberdade de expressão. O artigo 19 do Código determina que as plataformas que provêm o serviço podem ser responsabilizadas apenas no caso de descumprirem ordem judicial. Nada mais coerente com a ampla garantia de expressão e coisa e tal. Então, assim, muito bacana, elogiam aqui o pessoal o voto do André Mendonça, né? Aí, aqui, ó, nem todos, tá? Nem todos. A CNN, por exemplo, aqui, ó. Ai, divergência de Mendonça dificulta o voto médio. Tá vendo? Mendonça foi votar errado, né? A verdade é que a gente tem até agora 4 votos e os 4 são diferentes. Só para lembrar, o voto do Fux e do Toffoli são terríveis, são votos muito ruins mesmo. Praticamente exigem que as plataformas tenham poderes paranormais para descobrir se um assunto vai ser considerado proibido pelo STF, e se for considerado proibido pelo STF, eles têm responsabilidade retroativa para tirar o negócio. Uma coisa totalmente sem sentido. Eu acho, inclusive, e eu falei isso na época quando teve o voto dessas pessoas, que o que eles queriam, de fato, era forçar as Big Techs a aprovarem o PL das fake news, né? Eu explico para vocês, né? Na cabeça do pessoal do STF, o brasileiro é um idiota. Eles não consideram o brasileiro como gente, eles consideram a gente como uma cambada, um gado, né? Um monte de boi num curral, que eles só vão lá para colher os frutos dessa boiada que tem aqui no Brasil. Eles não consideram que o brasileiro possa ter vontades específicas. Eles falam de democracia, não porque democracia
democracia, mas obviamente para eles a democracia só vale quando concorda com o que eles pensam. Quando a democracia decide ir no sentido contrário, não, peraí, é proibido, isso fere direitos e não sei o que lá, e pipipi, popopó. Então, ou seja, esse pessoal tem esse defeito. Aí o que aconteceu? Em maio de 2023, o PL das fake news foi recusado no Congresso. Vocês lembram disso? Foi uma grande vitória que a gente teve. E eu e vários outros canais, vários outros influenciadores, vários outros youtubers, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais, um monte de gente se engajou para isso não passar. Só que, nos últimos dias, duas plataformas das chamadas Big Techs, né, o Telegram e o Google, publicaram uma carta dizendo que achavam que era errada essa regulamentação mesmo, né? Aí, o que o STF concluiu? Que a culpa do PL não ter passado era das plataformas. Por quê? Porque o gado não pensa, o gado não quer, não importa o que o gado faz. O que acontece, a dúvida, a briga deles é briga grande, é pessoas que pensam, só eles ali, aquela turminha ali dos 11 magníficos ali, e as Big Techs e pessoas poderosas e coisa e tal, nós aqui não importamos, a gente não importa. Essa é a visão do STF em último caso, né? Então, por que eles fizeram esses votos tão absurdos? Eles sabem que esses votos são absurdos. O que eles queriam é dizer para as Big Techs, olha só, vocês têm que deixar o PL das fake news passar. E o pior, eu vou te falar um negócio, eu vou te falar uma outra coisa nisso daqui. Eles são burros pra caralho. Porque isso daí foi que venderam para eles, a base do governo vendeu para o STF, que não passou por causa das Big Techs. Não, não passou por causa do povo brasileiro. Mas aí esses idiotas, esses 11 idiotas retardados mentais, que se vestem de Batman e faz uma festinha lá deles, lá não sei o que lá, cosplay de Batman ridículo, esse pessoal acreditou no papo dos idiotas que não, que foram as Big Techs que proibiram, que brigaram com os deputados e aí os deputados não quiseram passar, né? Aí, qual que foi a ideia deles? Vamos fazer um voto assim muito ruim, mas muito ruim mesmo, que aí as Big Techs vão, caramba, temos que deixar passar a PL das fake news, porque senão vai ser pior ainda no STF, coisa e tal. Só que o problema é que não eram as Big Techs, somos nós não vamos deixar passar porra nenhuma. E mesmo que o STF declare a inconstitucionalidade, a gente vai brigar para tirar esse pessoal do STF, para botar um STF de direita e voltar com a liberdade de expressão, porque esse é o caminho. Esquece, sabe, quem está errado são vocês, cambada de Batman. Então aqui, ó, os dois fizeram votos terríveis. O Barroso deu uma maneirada, fez um voto também ruim, mas um pouco mais maneirado. E aí, o que acontece agora? Nesse momento você tem 4 votos diferentes no STF, né? E o do Mendonça é o único que é decente, é o único que fala, olha só, a Constituição fala que é proibida a censura, fala que a liberdade de expressão é um direito do brasileiro, então, porra, não tem o que dizer, é isso aí, o artigo 19 tá correto, né? E, enfim, agora o pessoal da CNN não gostou. A CNN tá... Não, porque dificultou o voto médio. Dificultou mesmo. Sabe o que vai acontecer com esse relatório? Esse voto aqui vai ter 11 votos, os 11 diferentes. E aí, vai fazer uma média como? Não tem como decidir isso, né? Enfim, outros jornais estão elogiando. O Estadão está elogiando aqui também, dizendo que estabelece salvaguardas essenciais ao debate público no ambiente digital. Pela lei, as plataformas digitais só podem ser responsabilizadas por conteúdos ilícitos publicados por seus usuários, caso descumpram uma ordem judicial de remoção. Perfeito. Né? E é verdade também que o André Marsiglia está lembrando aqui que o Estadão fez isso daqui, né? Porque quem escreveu o editorial foi a Ruth. Depois a Raquel vai escrever o editorial de amanhã, né? Para quem é mais novo, não entendeu a referência do André Marsiglia, houve uma novela muito famosa aqui no Brasil, que eu nem lembro se é o quê, tinha o Tonho da Lua, como é que era o nome da novela? Que tinha 2 irmãs gêmeas, que uma irmã gêmea era do bem e outra irmã gêmea era do mal. Ambas eram interpretadas pela Glória Pires, né? Era a Ruth e a Raquel. E uma era boa, a outra era ruim. Então, ou seja, ele está brincando aqui, dizendo que hoje o Estadão fez uma matéria correta, uma coisa legal, e amanhã vai ter um outro editorial contra o André Mendonça e coisa e tal. Mas ninguém tem dúvida aqui que o povo brasileiro quer liberdade de expressão e o pessoal da esquerda não quer. Porque o pessoal da esquerda acha que calando as pessoas vai conseguir voltar, vai conseguir fazer com que o povo brasileiro volte a gostar da esquerda. Já expliquei para vocês que isso não vai acontecer, mas essa é a ilusão que eles estão, né? E aí a dúvida é a seguinte, por que os jornais estão agora ajudando a causa da liberdade de expressão? O que aconteceu, né? E aí você vê aqui, por exemplo, o Gilmar Mendes, olha só, Brasília, esse tweet é de hoje, aqui, de ontem, na verdade, do 8 de junho. Aqui, ó, Brasília viveu um momento histórico com um show de Gilberto Gil, um espetáculo de arte, resistência e emoção.
Ao entoar Cálice, o silêncio tomou conta da plateia, que foi tão eloquente quanto a canção, um grito contido mais poderoso, uma noite para lembrar, viva Gil e coisa e tal. A canção Cálice é uma canção contra a censura da ditadura. Cálice é a forma do copo ali, um copo, não cálice, mas é o cálice de cálice, né? E afasta de mim esse cálice, né? Essa é a origem dessa música, ou seja, era uma música contra a censura na época da ditadura militar. Aí me veio o Gilmar Mendes dizendo, não, que é um negócio... Aí o pessoal até brincou aqui, ó. A música Cálice fala sobre um período onde nem tudo podia ser dito, só o aprovado pelos poderosos. Gilmar Mendes já mandou jornalista enfiar pergunta na bunda e processou outro por excesso de ironia ao divulgar informações de um relatório do Ministério Público, né? E tem de fato aqui, ó, amigos fazem vaquinha para ajudar jornalista a pagar 310 mil reais a Gilmar Mendes, que foi jornalista que foi condenado pelo Gilmar Mendes querendo calar jornalista. Gilmar quer 150 mil em ação contra jornalista porque viu excesso de ironia na revista. A revista noticiou um parecer do Ministério Público criticando o Gilmar Mendes. E aí, não, mas foi com excesso de ironia, tem que pagar a indenização para ele. Ou seja, claramente o pessoal do Supremo, inclusive o senhor Gilmar Mendes, quer a censura, quer calar os outros. É o que eu falo para vocês. Esse pessoal está esquecendo que eles estão repetindo o que fizeram os milico aqui no Brasil. Está igualzinho, a mesma coisa. Os milico pegaram um golpe que nunca existiu, que era o golpe dos comunistas, eles não teriam força para fazer um golpe em 64, aí usaram isso como desculpa para dar um golpe. Aí começaram com perseguição com opositores, começaram a abrir inquéritos que nunca terminavam, começou a ter um monte de exilados, as pessoas tinham que sair do Brasil para fugir, né, os exilados do Brasil, e vivemos 20 anos sob ditadura naquela ocasião. E agora o pessoal está fazendo a mesma coisa, achando lindo, ai, porque Gilberto Gil cantou a música, olha só, e vocês estão fazendo a mesma coisa. Inventaram um golpe do Bolsonaro que nunca existiu, para dar um golpe vocês, botaram um pinguço corrupto, condenado pela justiça na presidência da República, e agora fica perseguindo as pessoas, querendo calar todo mundo, querendo fazer censura e o caramba. É um absurdo o que está acontecendo aqui, né? Aparentemente, a imprensa percebeu que esse negócio de ficar do lado dos censores não dá certo. Não deu certo em 64, nem está dando certo agora. Curioso ver como é que é justamente a Globo, que foi a mais apoiadora do regime militar em 64, que agora é a maior apoiadora da esquerda agora nesse golpe de 2022. Ou seja, a Globo de novo está errando e ficando do lado do ditador, né? Os outros jornais já começaram a perceber a roubada que é isso. Esse pessoal poderoso hoje está brigando com as redes sociais. Amanhã vai brigar com os jornais, meu amigo. É a mesma coisa, vão brigar do mesmo jeito. Não é o único caso esse daqui, não. Tem o caso do Léo Lins, tem o caso daquela outra jornalista lá do Rio Grande do Sul, que foi punida por isso. Tem o caso de um cara que denunciou um delegado da polícia em São Paulo, que também está sendo processado. Ou seja, tem um monte de casos desse. Quando você começa com esse negócio de que tem que ter limites em liberdade de expressão, não pode falar qualquer coisa, imediatamente esses limites se tornam o limite do interesse do governo. Qualquer limite que você coloque na liberdade de expressão, inevitavelmente vira o interesse do governo. Ou seja, quem está no poder não quer ser criticado, ninguém gosta de ser criticado, mas eles podem alterar esse limite para evitar a crítica deles, né? Então esse é o problema. Agora, o Mário Sabino está lembrando uma outra coisa aqui, e também o pessoal aqui, a Lígia Maria da Folha de São Paulo, também estão botando o mesmo ponto aqui, ó. Politizar a liberdade de expressão é um perigo. E qual que é o ponto que eles colocam aqui? Ela está elogiando também o voto do André Mendonça, achando que o STF não deveria se meter nesse negócio do artigo 19 do Código Civil, né, do Marco Civil da Internet. Por quê? O que eles falam em última análise aqui é muito simples. A população quer liberdade de expressão. Não adianta você botar esse negócio, esse eufemismo, não, porque tem que regulamentar, porque tudo é regulamentado na vida, como é que não vai regulamentar isso, eu não sei o que lá e coisa e tal. Não interessa, as pessoas sabem a diferença. Evidentemente que tem que ter liberdade de expressão. E aí, historicamente, sempre quem ficou ligado à censura é o pessoal da ditadura. Toda ditadura quer censura. Então esse pessoal começou a perceber
que eles estão do lado errado, né? Estão do lado errado da história nessa coisa, né? Aí já estão começando a ver contrário a essa censura do STF. Eu espero que os jornais continuem nessa toada, continuem nesse lema. É importante realmente a liberdade de expressão para todos nós. Por mais que eu acho o Mário Sabino um babaca, essa cambada toda de jornalistas aí da mídia tradicional socialista, uma cambada de otário, foram essas pessoas que acharam, ai não pode votar no Bolsonaro porque ele imita doente de Covid. Vamos botar um ladrão na presidência? Que mal tem botar um ladrão na presidência? Um pinguço corrupto, o que pode acontecer? E olha a merda que a gente tá. Perto da Terceira Guerra Mundial eclodir e a gente ficar do lado errado, ficar do lado do eixo, junto com a Rússia e com a China, por causa desses idiotas, né? Cambada de idiota todos eles. Mas, no final das contas, é o que eu falo para vocês, nesse ponto eles estão certos. Liberdade de expressão é o correto, é o caminho correto. Vamos ver se o STF ouve esse pessoal.